Boa noite, gente. Estamos aí retomando o nosso curso preparatório para PEIF, né, professor de Educação Infantil, professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A gente está fazendo o curso aí pré-edital, ainda não saiu edital e a gente está já estamos há 6 meses estudando, demos uma parada agora em janeiro e retomamos agora. Então, para você que está me escutando, vai escutar a gravação amanhã, para você que vai ver esse conteúdo no YouTube, né? Então, a gente está, nosso grupo aí de mais de 50 pessoas, tem se preparado já há algum tempo, desde agosto. Então, a gente está se preparando, né? Nós nos reunimos e decidimos que a gente ia se preparar pré-edital. Por quê? Porque quanto mais cedo você tiver acesso ao conteúdo, mais preparado você vai ficando, né? Se alguém levantou a mão, pode abrir o microfone, pode falar alguma coisa. Acho que a Shirley abriu o microfone aqui. Quiser falar alguma coisa, Shirley? Pode falar. Que aí eu já começo o conteúdo, já estamos gravando, né? Então, queria dizer alguma coisa antes de eu começar? Levantou a mão? Acho que não, né? Shirley Araújo. Tá? Então, tá, gente. Então, para a gente... As dúvidas que forem surgindo sobre o curso agora, em fevereiro, eu vou tirando todas lá no grupo, tá? O que o currículo da matemática traz de novo? O que ele é repeteco dos outros? O que ele é repeteco dos outros? A questão da equidade, a questão o currículo integral, o currículo inclusivo, né? Então, a equidade, a inclusão e o currículo, né, integral, então, essa base, ela é igual para todos os currículos. Todos os currículos da cidade falam sobre esses 3 conceitos, né? Educação integral, educação inclusiva e a equidade. Então, boa noite, para você desligou o microfone de todos. Ah, tá. Eu vou... Então, eu não sei o que aconteceu. Hoje está tudo bagunçado aqui. Eu não sei o que eu fiz. E tá desse jeito. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Eu vou ver o que aconteceu. O que eu aprontei aqui, que eu apertei alguma coisa que desativou as coisas aqui. Não sei o que foi, tá? Eu vou... Se alguém tiver, ó, eu vou ativar novamente, tá? Para quem quiser. Peraí. Permite que todos possam. Ó, ativei novamente. Quer falar alguma coisa, Shirley? Agora eu ativei, tá? Permitir que todos... Eu puxei o ganchinho aqui, tá? Você ia falar alguma coisa? Não, professora, foi no início que a senhora estava solicitando ajuda para Ah, poder estar te orientando, mas aí acabou, eu fui fazer joinha e acabou levantando a mão. tá certo. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, o currículo da cidade, todos os currículos, a base de todos eles são esses 3 conceitos. Todos eles falam sobre a educação integral, todos eles falam sobre a equidade, todos eles falam educação inclusiva. Então, não tem necessidade de eu pegar lá desde o início e falar isso novamente, porque ele é repeteco do repeteco, e aí isso vocês podem ver nas gravações que eu mandei para vocês. Eu estou colocando lá todas as aulas lá no YouTube, que eu vou disponibilizar hoje mesmo, essa aula, eu já vou entrar no YouTube, eu já vou disponibilizar, tá? E eu vou disponibilizar para vocês, então vocês vão ter acesso. Tanto a aula gravada que eu mando amanhã cedo, que é a aula gravada de hoje pelo Meet, ela não fica pronta hoje, ela fica pronta só amanhã cedo, e o YouTube é mais rápido, aí eu já disponibilizo o link do YouTube para vocês, tá? Deixa eu ver, tem aqui, boa noite, conseguiram entrar? A Vanessa Brinhol tá com dúvida, ó, deixa eu colocar aqui, ó, aqui o link. Aí, gente, então, essa parte não tem necessidade. Ah, mas você fala assim, mas eu sou novo aqui, né? Não se preocupe, porque nas revisões,
conceitos que já foram estudados serão revisados. A gente, eu acredito que vocês tenham gostado do Google Forms. Por favor, opinem lá no grupo se vocês estão gostando de eu mandar, né, aquelas perguntas para vocês responderem pelo Google Forms, tá? Então, o que vocês, aqueles que perderam ou aqueles que não estão, aqueles que estão começando agora ou não lembram de algum conceito, não se preocupem, que a gente vai revisar novamente, tá certo? Aí, gente, vamos seguir. Aí, o que eu comecei a fazer aqui? Praticamente começa a partir da página 62, parece, se eu não me engano, tá? Então, boa parte eu pulei porque não tem necessidade, tá? Eu pulei porque não tem necessidade de repetir. Novamente, foi para os conceitos de matemática mesmo, tá? Então, aqui, ó, introdução e concepção do componente curricular, tá? Então, aí eu trouxe já uma questão da FGV, que cai sobre o currículo de matemática, vocês podem ver aí, Secretaria Municipal de Educação, né? Currículo da cidade de ensino fundamental, componente curricular, matemática. Ô, Vanessa, então tenta baixar o aplicativo. Pode ser que está desatualizado, alguma coisa assim, ou alguma coisa que eu apertei aqueles. Hoje, não sei o que aconteceu com o meu rosto, não está aparecendo aqui. Eu estou conseguindo gravar a aula, mas meu rosto não está aparecendo pro pessoal, tá bom? Tenta baixar o aplicativo aí, mas de qualquer forma você não vai perder a aula, porque vai estar sendo gravada, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui, olha aqui, a questão 32, prova branca, tá? Da FGV, que ocorreu o concurso de 2023, tá? Ó, leia o trecho a seguir. As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos, quando trabalhadas em aulas problematizadoras, tá? Então, foi retirado, esse é um trecho da página 72 do currículo da cidade de ensino fundamental, tá? Componente curricular matemática. Aí ele fala, né? Esse tipo de apresenta, agora a Vanessa conseguiu. Oi, Vanessa, conseguiu? Tá me escutando? Manda um joinha se você está me escutando, por favor. Então, esse tipo de tarefa apresenta 4 momentos principais que o professor deve considerar ao fazer seu planejamento, né? Então, assinale a opção que indica tais momentos. Aí, a resposta correta, para vocês verem que engraçado, né? Ó, é a letra A, reconhecimento, formulação de conjecturas, realização de testes e argumentação. Gente, está sendo é a minha quarta mentoria, né? É a minha quarta mentoria, e como eu já disse para vocês, para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu sou concurseira, sabe que eu já presto concurso desde quando eu entrei na prefeitura. Meu, às vezes os caras, eles, assim, a criatividade deles acho que acaba e eles começam a copiar coisa do texto. É muito engraçado. Essa pergunta, né, eu fui lá no texto para ver se eu achava certinho, e tá igualzinho ao texto. Eles copiaram um trecho e simplesmente eles querem que você assinale a continuação do texto, tá? A continuação do texto. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no slide seguinte. É muito engraçado. Então, praticamente, ó, aqui, ó, tá assim no texto. As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos quando trabalhadas em aulas problematizadoras, né? Ó, esse tipo, aí ele continua, é um texto, é o mesmo texto, gente. Esse tipo de tarefa apresenta 4 momentos principais que o professor deve considerar ao fazer seu planejamento. Aí, logo na sequência, 2 pontos. Vou mostrar para vocês no próximo slide. Reconhecimento, formulação de conjecturas, realização de testes e argumentação. Ó, eu peguei o trechinho lá do texto, ó. Olha que engraçado aqui, ó. Aí vai falar sobre tarefas, né, investigativas, que tem a ver com a disciplina de matemática, né? Ó, as tarefas investigativas, isso aí eu peguei do texto, tá? Exatamente como estava lá. Aí tá lá.
As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos curadas em aulas problematizadoras, certo? Aí tá, esse tipo de tarefa apresenta 4 momentos principais que o professor deve considerar no seu planejamento e desenvolvimento. São eles, 2 pontos, tá igualzinho no texto. Reconhecimento, formulação de conjecturas, realização de testes e argumentação, página 92. Aí, qual que é o macete de concurseira? Qual que é o macete que eu quero falar para vocês? Se você leu ao menos, igual aqui, você está lendo, você está estudando, você está assistindo essa aula comigo, está ouvindo, né? Está ouvindo e está vendo o slide. Só o fato de você estar estudando, claro, pode ser que caia essa pergunta de uma outra forma, ou não a mesma pergunta, mas os conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E o pessoal que está começando agora, se eu não me engano, acho que é só uma menina que está começando hoje, mas tem uma outra que está para entrar também. Se você tem acesso ao conteúdo, se você viu o conteúdo ao menos uma vez, ele vem na sua mente, né? A Maria do Carmo, acho que ela está aí, né? Ela me mandou um conteúdo aí da prova do Estado, tem umas 4, 5 perguntas, tem muito a ver aqui com o que a gente está estudando, muito parecido com o que a gente está estudando aqui. Então, assim, só de você ter acesso, só de você ter feito a leitura, aquilo ali já te beneficia, né? É melhor do que ir no escuro, é melhor do que eu não ter lido nada, né? Aí, às vezes, você fala assim, mas eu li aquele texto com tanto sono, eu assisti aquela aula, mas, gente, só o fato de você ter acesso à aula, de você ter acesso ao conteúdo, e aqui, né, o diferencial aqui das nossas aulas é que você está assistindo a aula, você vai ter acesso lá à gravação do Google Meet, você vai ter acesso aos slides, você vai ter acesso ao canal do YouTube. Então, e você vai ter acesso às revisões, e mais o Google Forms. Então, você vai ver isso aqui, você está vendo isso aqui diversas vezes. Então, é impossível você chegar no dia da prova e não lembrar. Lembra, gente, lembra, tá? O cérebro, ele vai criando conexões de memória, e isso vai ajudando vocês. Então, por isso que eu trouxe essa questão, tá? Para vocês verem que, ao elaborarem as questões, eles não são tão criativos assim, né? Mas cabe ao candidato, cabe ao concorrente, que eu gosto de chamar que quem está aqui comigo é concorrente, certo? Que está realmente concorrendo à vaga. Ler o material, estudar o material, porque aí a possibilidade de você ter, a possibilidade de você ter estudado esse conteúdo e algo desse conteúdo cair lá na questão é muito grande, né? Melhor, muito melhor. Isso eu falo em gênero, número e grau, e sem nenhuma modéstia. Quem tem acesso a conteúdo, quem está estudando, revisando, escrevendo, ouvindo, assistindo, está na frente de um monte de gente. Isso eu tenho plena certeza, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Para a atualização do currículo de matemática da cidade de São Paulo, levou-se em consideração a formação dos estudantes da educação básica e as concepções da matemática como área do conhecimento, né? Destacando o quê? Suas potencialidades formativas e sua utilidade no cotidiano da sociedade. Porque a matemática de hoje, a matemática que o currículo da cidade defende, é a de que ele forme pessoas, forme cidadãos, forme pessoas que atuem na sociedade e que aquilo seja útil para suas práticas sociais, para suas práticas cotidianas, né? Então, não pode ser uma matemática da decoreba, não pode ser uma matemática tradicional que é só para tirar nota, né? Que tem que ter conexão com a realidade,
tem que fazer sentido nas práticas sociais, nos usos cotidianos, tá bom? Tem que ter utilidade no cotidiano, dentro da sociedade, tá bom? Então, nesse processo, a matemática e as outras áreas do conhecimento trouxeram contribuições para a ampliação do desenvolvimento cognitivo dos estudantes, de maneira a possibilitar-lhes a análise e a tomada de decisões para intervir na realidade, além de propiciar o desenvolvimento de valores sociais, emocionais, estéticos, éticos e científicos. Tá? Essa nova proposta curricular da cidade de São Paulo, além da inclusão dos interesses dos protagonistas da rede municipal de ensino, também incorporou os resultados de pesquisas internacionais e brasileiras na área de educação matemática, produzidas ao longo dos últimos anos, visando a melhoria do processo de construção de conhecimentos matemáticos, tá? Então, ó, para você que está me ouvindo, tá tendo a gravação, você que vai escutar essa gravação amanhã, você que está assistindo essa aula, né, vai assistir essa aula gravada no YouTube depois, tá? Eu não estou conseguindo gravar meu rosto hoje, então você vai escutar só a minha voz e assistir aos slides, tá? Mas a gente está retomando hoje, né? Mas está valendo, né? Eu vou procurar aqui saber o que, que aconteceu. Eu não estou conseguindo acessar aqui a câmera do meu. Deixa eu ver aqui, que às vezes estava fechado. Ah, olha, apareci. Pronto. Era a câmera, gente, do meu computador que estava fechada. Agora vocês estão me enxergando? Acho que só tem uma menina que nunca me viu aqui. Vocês estão me enxergando? Dá um joia, vocês estão me enxergando, ou manda no chat. Minha câmera. Minha câmera que estava... Tá vendo a pessoa aprendendo a mexer com a tecnologia aqui? Esse gente é muito esquisito. Vocês estão conseguindo me ver, gente, agora? Sim ou não? O microfone está desligado? Estão me vendo? A Adélia está me vendo? Estão me ouvindo também? Sim, dá para te ver e te ouvir, sim. É a Karine, ó, é a Karine nova. Karine, seja bem-vinda, tá? Desculpa a Imagina, bagunça na obrigada. sala. As meninas já estão acostumadas, porque tem hora que, gente, dá uma pane tão simples. Aí, eu olhei aqui e falei assim, gente, mas é que esse computador, ô Karine, ele é novo. Eu comprei ele, né? Não tão novo, tem uns 3 meses. Só que os recursos dele eu tô aprendendo. Aí eu falei assim, gente, mas não estou aparecendo, por quê? O que está acontecendo? Eu olhei aqui, e estava literalmente na minha cara. Aí eu olhei assim, gente, mas parece que a câmera está tampada, tipo celular, sabe quando você coloca algum papel assim no fundo? Mas, enfim, de volta, graças a Deus, gente, é isso. Não, e o pior, que isso sai gravado, mas é bom que a gente dá risada. A gente aprende, dá risada, as aulas têm que ser descontraídas mesmo, para que o cérebro absorva de uma forma mais leve, né, o conteúdo, tá? Então, gente, vocês já, para quem está acostumado, para quem está chegando agora, tudo que está destacado, procura anotar no caderno, né? Eu sempre oriento de que vocês assistam a aula, ouçam as gravações, mas façam anotações, principalmente. Precisa fazer as anotações. Por quê? Que quando você faz a anotação, né? As meninas sabem que eu sou adepta à neurociência, em como o cérebro funciona para estudar. Quando você faz as suas anotações, escrevendo, o cérebro entende que aquilo é muito importante. Então, tudo que eu destaquei na aula hoje, tudo que está amarelinho, tudo que está... tudo que eu destaquei, você anota, tá bom? Lembrando, tá? Eu queria que vocês avaliassem, depois, mandem aqui no chat ou mandem lá no grupo, sobre o Google Forms, se foi válido, que aí eu quero continuar a revisar, tanto vai ter as aulas de revisão, quanto pelo Google Forms. Eu vou mandar uma enquete lá no nosso grupo, para vocês poderem votar com relação a isso. Então, lembrando, o que está aqui
destacado, você deve copiar, anotar no seu caderno, tá bom? Porque é uma forma que você tem de sistematizar os seus estudos, e é uma forma que você tem também de enviar mensagens para o cérebro dizendo que aquilo é muito importante. Quando você finaliza qualquer tipo de estudo escrevendo, você está mandando para o cérebro, você está mandando um recado muito importante para o cérebro, falando assim: cérebro, isso aqui é muito importante. Cérebro, isso aqui é para ser gravado e mandado lá para o córtex pré-frontal, né, que é a memória aqui, ó. Quando você escreve, você manda para cá, ó, para o seu córtex. O que é o córtex no cérebro? É a parte do cérebro em que forma memórias de longa duração. E memórias de longa duração é para sempre, você não esquece mais, tá? Então, tenha hábito de escrita. Professora, eu não tenho tempo, nem que você pegue 10 minutos por dia. Anote, tá bom? Então, assim, consideram-se as pesquisas em diferentes perspectivas, as de âmbitos histórico-social, as de cunho cultural e tecnológico, além das contribuições dos campos de formação de professores e de organização curricular, entre outras. Entre outras. Ainda foram discutidas algumas possibilidades metodológicas para o desenvolvimento do trabalho no âmbito da educação matemática, como as que envolvem a resolução de problemas. Então, assim, gente, vai aparecer muito aqui no currículo da matemática, né? E isso em todos os anos, né, do ensino da matemática, né, que vai de toda a educação básica, resolução de problemas, a modelagem, o uso de tecnologias digitais, as tarefas investigativas, os jogos e brincadeiras, a etnomatemática e outros. Essa forma de aprender matemática, ela perpassa por todos os anos, né, do ensino fundamental. Ela é ensinada em todos os anos do ensino fundamental, tá? Então, são pesquisas que podem facilitar a aprendizagem no que tange ao raciocínio lógico, indutivo, dedutivo e abdutivo, que possibilitam a análise, a formulação e a testagem de hipóteses, além de permitir a validação de raciocínio e a construção de provas de demonstrações matemáticas. Eu vou só acrescentar e melhorar o que eu falei. Então, esse é o currículo, né? Isso aqui perpassa todo o ensino fundamental. Então, esse aqui é um currículo na matemática do ensino fundamental. Então, de forma mais branda ou de forma mais complexa, então, a resolução de problemas, a modelagem, o uso de tecnologias digitais, tarefas investigativas, jogos e brincadeiras e a etnomatemática perpassa todo o ensino fundamental, né? Então, você pode resolver problemas lá no primeiro ano e você pode resolver problemas lá no nono ano. Você pode resolver problemas, a modelagem, tecnologia digital, tarefas investigativas, jogos, brincadeiras, lá no primeiro ano, e pode ter lá no nono ano. Então, é do ensino fundamental, né? Aí, são pesquisas que podem facilitar a aprendizagem no que tange. O raciocínio lógico você pode ter no primeiro ano, ou pode ter em todo o ensino fundamental. O indutivo, dedutivo, abdutivo, que eu vou explicar, vai vir aqui as explicações que possibilitam a análise, a formulação e a testagem de hipóteses, além de permitir a validação de raciocínio e a construção de provas e de demonstrações matemáticas. Relembrando, gente, o que eu sempre falei com vocês, você que está aí desde o início comigo, desde o dia 3, né, desde o dia 1º de agosto, né, que a gente começou com essa turma, né, claro, quem entrou depois não é perdido, se você entrar nessa aula hoje ou entrar daqui uma semana, você consegue aprender, né, porque quanto mais você tem acesso ao conteúdo, melhor para você, né, e o que eu quero dizer? Aquilo que a gente está estudando, tá? Aquilo que a gente está estudando, esse currículo da matemática, não vai cair essa questão aqui, mas
o que de fato a gente que tem um peso muito grande, esqueci o nome da menina agora que entrou, a nova. Pode falar seu nome para mim rapidinho, mandar no chat. A gente sempre deixa É claro. Karine. Karine, obrigada, Karine, desculpa, tá? Vou me acostumando aí. Tá. O que a gente deixa bem claro? O meu curso não é curso para memorização, o meu curso não é curso para gravar a palavra-chave. Primeiro lugar, sim, a gente vai memorizar sim, a gente vai gravar a palavra-chave sim, mas antes de tudo, aprender conceitos. Conceitos. Porque se você não aprende conceitos, você não consegue gravar a palavra-chave. Se você não aprende conceito, você não consegue memorizar o conteúdo. Porque quando você entende o conceito, facilita na aprendizagem e na memorização. Tá? Por isso que às vezes eu bato tecla, mas ela já repetiu isso. E aí a gente repete, 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 que nem eu falei, educação integral, educação inclusiva, a equidade, ela é a base de todos os currículos, né? E aí a gente sempre está revisando, a gente sempre está olhando, né? Aí agora em fevereiro a gente vai, eu vou mandar um cronograma aqui, até porque ficaram 10 dias para trás em dezembro, né, que a gente parou no dia 20, então tem 10 dias, a gente precisa repor isso. Eu vou mandar um cronograma de reposição e a gente vai repor esses 10 dias agora em fevereiro. E aí no final de fevereiro a gente decide se vocês querem continuar, se não querem, né? Que aí termina o nosso trato, né, dos 6 meses de aula. E aí a gente vê se a gente continua junto, quem quiser continua, quem não quiser, né, aí a gente conversa depois, tá? Então vamos lá. Conceito, o importante de tudo, aprender conceitos, tá? Então, por quê? Porque a matemática é uma construção humana que envolve um conjunto de conhecimentos associados, por exemplo, aos números, às formas geométricas e a diversos tipos de raciocínio, como dedução, indução, estimação, aproximação, entre outros. Deixa eu ver aqui o negocinho aqui. Tá, entre outros. Ajuda a resolver diversos tipos de problemas, muitas vezes apresentando diferentes soluções. É um conjunto de ideias que permite analisar fenômenos e situações presentes na realidade para obter informações e conclusões que não estão implícitas. Além disso, possibilita a obtenção de modelos, relações, padrões e regularidades, de forma a conhecer e analisar a realidade e obter informações para tomar decisões. Sua aprendizagem contribui para a formação integral dos estudantes e seu desenvolvimento permite enfrentar os desafios que apresentam na vida cotidiana de qualquer pessoa. Então, vejam bem, isso aqui, ó, que está em amarelo e azul, né? São conceitos que aparecem nos outros currículos também, né? Ideias, que permite analisar fenômenos e situações presentes na realidade para obter informações e conclusões que não estão explícitas. Além disso, né, esse de azul que aparece em todos os currículos. Além disso, possibilita a obtenção de modelos, relações, padrões e irregularidades, de forma a conhecer e analisar a realidade e obter informações para tomar decisões. Então, isso da matemática, sua aprendizagem contribui, né? Isso que eu acabei de falar é da matemática, desculpa. O que é dos outros currículos, ó, sua aprendizagem contribui para a formação integral dos estudantes. Você vê que isso é repetido, ó, isso aqui, ó. Vou até deixar aqui mais, ó, isso aqui, vocês uma ideia da matemática, certo? Agora, isso aqui, sua aprendizagem contribui para a formação integral dos estudantes e seu desenvolvimento permite enfrentar os desafios que se apresentam na vida cotidiana de qualquer pessoa. Então, qualquer currículo que a gente esteja estudando, ele contribui para a formação integral dos estudantes, dos meninos, das meninas, né? Dos estudantes, dos jovens, certo? Então, por quê? Porque é um conceito geral, é um conceito básico de todos os currículos, tá? Vamos dar continuidade aqui.
Ó, a matemática desempenha um papel formativo básico na medida em que possibilita o desenvolvimento dos diversos tipos de raciocínio, e outro instrumental, que é prático e visa resolver problemas em situações reais, sendo uma ferramenta para ser usada em outras áreas e permitindo abordar uma grande variedade de situações. Aí eles vão explicar aqui, ó. Com essa amplitude, a matemática envolve 3 dimensões que se articulam e se complementam. Então, quais dimensões? A social, a cultural, a formal, né? Coisas que a gente já trabalhou nos outros currículos também, certo? Ó, a dimensão social engloba a reflexão sobre a criação e o uso da matemática em diferentes contextos sociais, né? Isso aí a gente já viu, esse conceito, trabalhar conteúdos em diferentes contextos sociais, né? O currículo, isso aqui é citado no currículo da educação infantil, isso aqui é citado no currículo antirracista, no currículo dos povos migrantes, e agora está sendo citado aqui no currículo da matemática, tá? Engloba a reflexão sobre a criação e o uso da matemática em diferentes contextos sociais, apontando para uma dimensão histórica e social do conhecimento matemático. Então, aquilo que se aprende, né? Os direitos de aprendizagem das crianças, dos jovens, dos estudantes, ele tem que ser considerado o seu contexto sócio-histórico-cultural, né? As práticas sociais, né? Essa dimensão histórica, em que momento, né? Em que momento nós estamos? Né, que tipo de sociedade a gente está vivendo, né? Então, você vê que o ponto de vista da matemática hoje é diferente de 20 anos atrás, é diferente de quando a gente estudou, né? Que era mais a decoreba, né? Era mais a preocupação em aprender conteúdos para passar na prova, a preocupação em aprender conteúdos para dominar conteúdos e se dar bem numa prova. E hoje é a preocupação em ensinar esses conteúdos e que eles sejam úteis para as práticas sociais, que eles façam sentido na vida real, né? Não significa que você não vai ter que aprender, que você não vai ter que memorizar, mas é que aquilo faça sentido, né? Como uma prática social, assim como os outros conteúdos, que também a gente vai ver ciência, geografia, história, todos eles têm a mesma base, tem que fazer sentido na vida social, tem que fazer sentido nas práticas sociais. Isso é repetido, né, ao longo de todos os outros currículos, tá? Então, a dimensão cultural considera a matemática como fruto de diferentes culturas e etnias, contagem, localização, medição, desenhos e jogos, que permitem uma reflexão sobre a construção do conhecimento matemático. Por exemplo, meu filho, ele fez 1 ano dos jogos de Mancala, que é como se fosse um xadrez africano, né, de algumas etnias africanas, e foi muito bacana, e acrescentou e agregou demais, né? Meu filho é de escola pública, né, eu já citei para vocês, da prefeitura, né, e a prefeitura tem aí projetos muito bacanas, que são extra classe, né, que é contraturno, e aí um desses anos, acho que foi no 4º ano que meu filho fez esse jogos de Mancala, muito bacana, tá? Que tem a ver com a dimensão cultural, né, porque a visão que a gente tem em matemática, ela é etnocêntrica, né, ela é europeia, e aí a gente desvincular, né, a gente tirar, descolonizar o currículo e pensar em outras culturas. Você vê que eu estou usando conceitos aprendidos em outros currículos, né, aprendidos em outros currículos e trazendo aqui para a matemática também, porque tem a ver, né, tem a ver com essa questão da dimensão social, com a dimensão cultural, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima. Ó, a dimensão, aí a gente falou sobre dimensão social, né? Dimensão cultural, né? A dimensão social, que tem que ter sentido nas práticas sociais, tem que ter contexto histórico, em que momento está se aprendendo aquilo, tá? Matemática, está se referindo a qual cultura, né? A gente está aprendendo matemática se referindo a qual cultura, se referindo, né, a qual etnia,
né, é europeia, é africana, é indígena, né, ainda mais porque a nossa formação, ela é multiétnica, né, ela é multicultural, né, a gente tem uma formação pluricultural. Então, isso deve ser considerado, tá? Então, o que eu estou fazendo com vocês? Construindo conceitos de como que a matemática deve ser ensinada dentro da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, tá bom? E aqui, a dimensão formal, ela envolve as ideias matemáticas fundamentais, com a utilização de uma simbologia própria e universal, desenvolvidas ao longo da educação básica, articulando-se com diferentes objetos de conhecimento e eixos estruturantes, álgebra, geometria, números, né? Então, elas estão aí totalmente interligadas, né? Esses códigos, né? Essas linguagens, elas se conversam, né? Esses eixos estruturantes, né, eles se articulam, tá? Então, essas três dimensões, tá aqui, né? Essas três dimensões, que três dimensões que a gente estava falando? Dimensão social, dimensão cultural e a dimensão formal, né? Desses três, a gente tem que fazer voltar lá no texto, né? Aprenda também uma coisa, as meninas sabem, sou professora de língua portuguesa, né? E a gente tem que, tô lendo aqui, né? Vocês tá lendo alguma coisa? Aí você tá lá, parecendo uma metralhadora lendo. Opa, de repente você dá uma parada, o que eu tô lendo mesmo? Que três dimensões é essa que está se referindo? Porque a gente acabou de ler agora. Dimensão social, dimensão cultural, dimensão formal, tá? Estão presentes na organização de todo o currículo. Então, essas três dimensões, elas estão presentes na organização de todo o currículo de matemática da cidade de São Paulo, tá? Nas ideias fundamentais da matemática, nos eixos estruturantes. Que eixos estruturantes? Do que ela está falando? Volta lá no texto, ó. Articulando-se, então, ó, a dimensão formal, né, envolve as ideias matemáticas fundamentais. Eu tô aqui, ó. Eu voltei aqui de novo. Ah, professora, você vai voltar de novo, vai. Que para você analisar o texto, para você entender o texto, você tem que ir e voltar. Ah, mas demora. É assim, para você poder entender, porque se você fazer esse vai e vem, você vai articulando informação, você vai organizando a informação no seu cérebro, tá? A dimensão formal envolve as ideias matemáticas fundamentais, com a utilização de uma simbologia própria e universal, desenvolvida ao longo da educação básica, articulando-se com diferentes objetos de conhecimento, a história. Que objetos de conhecimento? História, geografia, ó, geografia tem a ver com matemática, história tem a ver com matemática, português tem a ver com matemática, né? Os objetos de conhecimento, eles estão articulados, gente, tá? E eixos estruturantes, que eixos são esses? A álgebra, a geometria, os números, né? Então, essas três dimensões que a gente acabou de falar, né? A dimensão histórica, a dimensão social, cultural, formal, os eixos estruturantes, que são a álgebra, a geometria, os números, tá? Então, então, nos eixos estruturantes, na organização dos objetos de conhecimento, nos objetos de aprendizagem e desenvolvimento, além dos eixos articuladores, tá bom? Então, vamos lá. Ó, ideias fundamentais da matemática. O desenvolvimento do conhecimento matemático abrange um conjunto de ideias fundamentais, tá? A figura a seguir mostra algumas dessas ideias que são exploradas na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e também no currículo da cidade, tá bom? Aqui, então, as ideias fundamentais, e que elas estão, vocês podem reparar, né? Uma está conectada à outra, uma se conecta, faz conexão com a outra, né, uma depende da outra, ó. Então, ela tem, as ideias fundamentais da matemática, elas têm interdependência, ela tem variação, tem equivalência, representação, ordem, proporcionalidade, aproximação.
tá? E agora a gente vai entender cada um desses pontos. Só para vocês vou dar um exemplo, né? Acho que a maioria de vocês aí, todas vocês são pedagogas, né? Quem não é ainda está se formando, está fazendo pedagogia, né? Então, por exemplo, a matemática, você vai lá ensinar lá as 4 operações fundamentais, né? A adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Não tem como você explicar a divisão antes de explicar subtração, né? Adição, subtração, multiplicação. A criança não vai entender a divisão antes de entender as 3 anteriores. Então, tem uma interdependência. A matemática, ela tem uma interdependência. Uma coisa depende da outra. Não tem como você seguir com o objeto do conhecimento, não tem como você seguir com conteúdos se a criança não tem base de outros. Por isso que tem que falar dessa interdependência, tá? A variação, que vai ser explicada, a equivalência, a representação, a ordem, proporcionalidade, a aproximação. Então, são ideias fundamentais da matemática que perpassa aí todos os objetos de conhecimento da matemática, né? E uma coisa está interligada na outra, tá certo? Deixa eu aqui, organizar aqui. As ideias fundamentais destacadas na figura 1, que é essa figura que eu acabei de mostrar para vocês, eu retirei do livro, tá? Karine, eu não faço resumo assim, eu pego o que está no livro e trago para cá. Então, eu pego o que é de mais importante e coloco as palavras do livro aqui. Por quê? Porque as provas, eles pegam, você vê, essa questão que eu trouxe para vocês hoje, pegaram certinho, fidedigno lá do jeito que estava e trouxeram para a questão. Então, já pensou se fosse um resumo? Talvez se fosse um resumo com as minhas palavras, por exemplo, talvez você não conseguiria responder uma pergunta dessa. Então, eu gosto de estudar os documentos na íntegra, eu gosto de aprender os conceitos com as palavras que está lá no documento, né? Claro, eu tenho que saber colocar com as minhas próprias palavras, porque lá na discursiva, nem sempre eu vou lembrar exatamente o que está lá, né? Até porque as discursivas, eles aceitam, né, você falar em outras palavras aquilo que está lá no texto. Se você consegue de forma implícita, né? Isso eu estou falando, a gente tem 2 caminhos. Na prova objetiva, você tem que ter acesso ao texto na íntegra, né? Por isso que a gente está aqui, eu pego, demora mesmo, tem 6 meses, já é o nosso 7º mês, viu, gente? Aqui, para quem entrou depois, a gente só deu uma pausa agora em janeiro, mas mesmo assim eu mandava perguntas no Google Forms toda semana, para não perder o foco. E por quê? Porque a importância de ter acesso ao texto na íntegra. Aí você tendo acesso ao texto na íntegra, você fez aquele input, né? Você absorver o conteúdo, e aí você consegue lá na discursiva passar com suas palavras, passar com palavras semelhantes, mas que esteja implícita aquela ideia que a banca quer ouvir. Porque você tem que dizer o que a banca quer ouvir, tá? E aí, essa semana, na discursiva, eu vou fazer uma discursiva com relação aos conceitos do currículo de matemática, ensino fundamental, tá? Então, as ideias fundamentais. Eu vou com a minha aula até, como eu comecei com um pouquinho de atraso, eu vou com a minha aula até 22h10. Quem quiser sair antes pode, porque a gravação vai estar aí, vai estar no YouTube, vai estar no. Eu vou mandar amanhã cedo, eu vou colocar agora no YouTube, tem acesso ao slide, mas eu vou para poder repor os 10 minutinhos que a gente perdeu. O pessoal me conhece, sabe que eu sou chata com essas coisas, tá bom? Ó, as ideias fundamentais destacadas na figura 1 estão presentes nos mais variados assuntos do componente curricular, estabelecendo articulação natural entre eles ao longo de todo o ensino fundamental. Então, as ideias estão articuladas, né? Então, a seguir, descreveremos cada uma dessas ideias. Então, a ideia de proporcionalidade
está presente em diversos objetos de conhecimento, como os números racionais, as razões e proporções, a semelhança de figura e outros. A ideia de equivalência está presente no estudo dos números racionais, nas equações, nas áreas ou nos volumes, entre muitos outros. A ideia de ordem permite a observação da organização sequencial de números de ordem de grandeza numérica, de estudos de sequências numéricas ou figurais. Então, por exemplo, você pega um primeiro aninho, que você ensina, né? É primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, né? Isso, uma ideia mais simples de ordem, de grandeza. Qual é o maior, qual é o menor, né? Aí você pega, vai lá no nono ano, né? Que você vai estudar números maiores, na casa dos milhares, na casa dos milhões, que é um pouco mais complexo, mas a ideia de equivalência está ali. A ideia de equivalência. O que vem antes? O que vem antes de 1.201.000? 1.000.000, né? Então, esse 1.000.000, lá no quinto ano, lá no sexto ano, ele consegue entender. Já a criancinha lá do primeiro ano, né? Numerais aí, de no máximo até 1.000, dependendo, né? Dependendo da escola, dependendo do avançar ali. Mas essa ideia está presente, a ideia da proporcionalidade está presente, a ideia da equivalência está presente. Então, o que eles querem trazer? Que conceitos básicos da matemática, ele perpassa todo o ensino fundamental. Então, você vai ensinar ideia de proporcionalidade, ideia de equivalência, mas de acordo com a série ano que a criança se encontra, que a turma se encontra, tá? Então, eu vou continuar aí até 22h10, tá, gente? Para repor os 10 minutinhos perdidos no início da aula, tá bom? Ó, a ideia de aproximação está ligada aos cálculos que não precisam ser exatos, as medidas, a aproximação dos números racionais, entre outros, né? Essa ideia de aproximação, ela é importante, né? Porque para você fazer cálculo mental, por exemplo, né? É uma ideia muito, para quem é alfabetizadora, tanto, né, a alfabetização da língua portuguesa também tem a alfabetização matemática, essa ideia de aproximação, ela é bacana por conta disso, do raciocínio, né, que você faz de cabeça, de contas de cabeça, por exemplo, você usa essa ideia de aproximação. A ideia de variação em matemática se refere a alguns objetos de conhecimento, como a variação percentual, a variação entre duas grandezas, o coeficiente de variação, entre outros. E a ideia de interdependência se relaciona à noção de função com com relações entre grandezas numéricas ou geométricas e com ampliação e redução de figuras. A ideia de representação está relacionada com a simbologia matemática, mas também se apoia na linguagem oral e escrita, nas representações icônicas, figuras, esquemas, diagramas, além de representações de objetos do meio físico para indicar entes matemáticos. Continuando aqui. Ó, essas ideias se articulam entre si, né? Então, são ideias que estão articuladas, possibilitando mais integração entre os conteúdos matemáticos, que serão denominados neste documento de objetos do conhecimento. Então, vou até sublinhar isso aqui, que eu achei de extrema importância, né? Ó, essas ideias que a gente acabou de falar, professora, que ideia, já estou com sono, eu também estou, viu? Que ideia, no primeiro dia eu já estou com sono, não tem problema, não tem problema, ó, a ideia de proporcionalidade, a ideia de equivalência, a ideia de aproximação, de variação em matemática, a ideia de interdependência, né? Então, essas ideias que a gente acabou de ler, né, se articulam entre si, são interdependentes, elas estão articuladas entre si. Então, elas possibilitam maior integração entre os conteúdos matemáticos, que serão denominados, né? Então, esses conteúdos matemáticos serão denominados de objetos do conhecimento da matemática, tá? Ó, tá? Professora, é para copiar? O que está destacado, copia. Nem que seja só a palavra lá, objetos do conhecimento, né? Ó, por exemplo, copia só o que está de azulzinho,
Ó, tá vendo? Aqui, ó. Se você tem tempo, copia a frase toda. Se você não tem tempo, copia só aquilo que está destacado, tá bom? Melhor para você. Ó, uma possibilidade é que a ideia fundamental de proporcionalidade seja explorada nos eixos de medidas e de números, possibilitando uma integração intramatemática. A ideia de proporcionalidade permite ainda o uso de contextos extra-matemáticos, quer dizer, ó, vou ler aqui de novo. Uma possibilidade é que a ideia fundamental de proporcionalidade seja explorada nos eixos de medidas e de números, possibilitando uma integração intramatemática. Intra quer dizer dentro da matemática, dentro, intra quer dizer dentro, tá? E também a ideia de proporcionalidade permite ainda o uso de contextos extramatemáticos. A proporcionalidade extra está fora da linguagem matemática, pois se encontra em várias ações do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, tá? Como em situações de compra e venda, em rótulos de produtos, receitas e bulas de remédio, o que contribui para essas conexões. Gente, está tudo interligado, está tudo conectado, é isso que a matemática vem trazer, tá bom? Essas ideias básicas da matemática, tudo está interligado, tudo é interdependente, tá? Então, essa mesma indicação poderia ser feita com outras ideias matemáticas fundamentais, como é o caso da equivalência que se observa, por exemplo, na representação dos números racionais, na observação de áreas de superfície de figuras diferentes, nas medidas, especialmente quando se utilizam diferentes unidades ou mesmo no trabalho com as equações, possibilitando conexões intramatemática como extramatemática. Pessoal, eu vou parar aqui e eu vou pegar esses 3 últimos minutos para mandar um recadinho. Importante retomar. A gente vai ter as nossas aulas diárias, tá? Eu vou mandar o cronograma lá no grupo, de como vai ser as nossas reposições. Lembrando que eu coloquei lá no grupo que eu vou só dar aula online, tá? Então, aí vai ter os aulões de final de semana, tudo. Eu vou mandar o cronograma todinho para vocês, das reposições, dos aulões, do que vocês querem que eu agregue, tá? Vai continuar tendo as nossas aulas de discursiva, vocês vão continuar me mandando as discursivas para eu corrigir, montar as aulas de correção ao vivo aqui com vocês, tá bom? E lembrando, não pode só assistir a minha aula, você precisa terminar escrevendo, tá? Aproveite os tempos mortos. Professora, que tempos mortos são esses? Tá lavando a louça, tá lavando o carro, tá ouvindo... Vai escutando os vídeos, está lá no YouTube, está lá no canal. Vou mandar agora essa aula lá, já vou baixar no canal do YouTube, já vou mandar o link para vocês. Revisem, tá? Então, fiquem despreocupados. A gente vai revisar novamente, a gente, né, continua revisando, vai continuar vendo. Tem muito conteúdo pela frente ainda. Esse mês a gente vai trabalhar arduamente para descontar esse um mês que a gente estava parado, né? Vamos fazer revisão, vamos responder questões, vamos fazer discursiva, vamos ter os nossos aulões aí de dia de domingo, certo? Para a gente poder chegar, para que o edital seja um presente. Lembra que eu falei para vocês, quem está estudando com antecedência, o edital será um presente. Pode ter certeza disso, tá? Isso eu falo com plena convicção. Quem está estudando com antecedência, o edital será um presente. Aí eu mando todas as informações no grupo, tá? Amanhã eu mando o link novamente, eu vou mandando tudo que eu vou fazendo aí com vocês ao longo de fevereiro lá no grupo, e o que vocês querem que eu acrescentem a mais para poder ajudar aí vocês nessa jornada, tá? Muito obrigada, boa noite. Amanhã vou tentar mandar o link mais cedo para vocês. Hoje foi meio corrido, mas estamos juntos e obrigada aí pela presença de vocês. Bom descanso, tá? Boa noite. Prazer, Karine, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Obrigada, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Qualquer coisa, pergunta lá no grupo, vai no privado também, que eu estou à disposição, tá certo? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês.